Uma pessoa perguntou se nós poderíamos correlacionar os seguintes eventos: a passagem de Nibiru, a mudança do polo magnético da Terra, a transição planetária, os ciclos de 5.000, 13.000 e 26.000 anos e os ciclos de Kali Yuga, e outros ciclos que foram passados para a humanidade. A pessoa pergunta se tem relação, esses ciclos aí que nos foram apresentados na história, nas tradições do mundo. Segundo os maias, existem 5 ciclos de 5.125 anos para formar um período cíclico da movimentação do sistema Terra dentro do universo, em relação ao Sol central da galáxia, que nós podemos associar a frequência do casal criador. Quando falamos daquele Sol central da galáxia que os maias correlacionavam, a Hunabku tem relação com a frequência do casal criador, de Deus, da energia suprema. Esse ciclo de 5.125 anos, nós estamos encerrando agora mais um ciclo para fechar e iniciar um novo ciclo, tanto de 5.125 anos, como um novo ciclo de aproximadamente 26.800 anos, tá? Com relação aos ciclos que muitos dizem da transição planetária, tem a ver com esses ciclos também de 5.125 anos. Sempre que se encerra um ciclo desse, um pequeno ciclo, nós entramos numa transição. E isso também tem a ver com as ondas moduladoras, como já explicamos, a cada período da onda moduladora, que são 5.125 anos, nós temos uma subida, uma parada e uma descida, como se fossem ondas mesmo, E a Terra percorre esse movimento aí durante esses períodos. Então nós estamos agora entrando no momento de descida da onda moduladora. Estávamos numa parada, nessa janela, que começou em 2018 e vamos começar a descer. Esse período cíclico tem a ver também com os períodos que os indianos chamavam, os yugas, que estamos, aparentemente, segundo tradição hindu, no período de Kali Yuga, que seria a Era de Ferro, período final aí da materialização, da densidade, da desconexão espiritual, da consciência da humanidade, E entraríamos numa nova era de regeneração após esse período de Kali Yuga. E isso tem a ver também com essa inversão que está acontecendo para este momento, para a Era Dourada, que nós falamos, Que seria esse novo ciclo que estamos entrando. Tem tudo a ver, todos esses ciclos aí. Já a passagem de Nibiru ocorre a cada 3.600 anos na sua órbita no sistema Terra, passando por todos os anéis e, em alguns momentos, coincide com a passagem nesses períodos cíclicos também, como está sendo agora, que ele vai passar, a partir do ano que vem, já começa a surgir no céu, se aproximando aqui do primeiro anel, próximo a Saturno, nós poderemos enxergá-lo. A passagem de Nibiru muitas vezes coincide com esses períodos cíclicos de transição também. As canalizações que muitos espiritualistas ainda fazem e transmitem possuem alguma utilidade para nosso desenvolvimento? A maioria das canalizações, hoje, 80% delas, é apenas invenção, fantasia mental das pessoas. São assuntos repetitivos, são informações que as pessoas acabam trazendo pela intuição delas, nas suas mensagens canalizadas. Então, muitas pessoas estão acreditando, em informações que vêm através desses meios mediúnicos de canalização, sendo que muitas dessas informações não procedem. Então, as pessoas estão um pouco enganadas aí com relação a isso, até porque os seres dimensionais, os seres extraterrestres não fazem mais canalização. Muito tempo atrás fizeram algumas, na época que Astar Sheran se manifestava, Rankstar, até 2005 ocorriam algumas coisas, mas depois não mais. Vamos ficar atentos a isso, que agora o ciclo mudou e não está havendo mais esse tipo de comunicação, não. Os ultras aparecem mais dependendo do estado de espírito? Sim, dependendo da sua frequência, seu estado de espírito, os ultras podem interagir ou não conosco. Se nós estamos numa frequência positiva, acelerada, num nível mental alto, vibrando na frequência dos ultras, eles aparecem. Podem até aparecer fisicamente para nós. Podemos escutá-los, podemos fotografá-los, filmá-los, dependendo da vibração que nós geramos. Depende de nós, não depende deles, Eles estão aí o tempo todo. Depende de nós gerarmos a frequência, chegarmos no nível deles para conseguir interagir com eles. A respeito das toxinas, nunca mais podemos comer uma pizza ou um pedaço de bolo aos finais de semana? Pode sim, podemos comer à vontade, Tudo depende da nossa consciência, do que nós fazemos, Tudo trará consequências para nós. Não existem regras, pode ou não pode, não existe proibição de nada. Existe consciência das consequências do que nós fazemos, do que nós ingerimos, e é isso.
Cada um é responsável pelo que faz, pelo que diz, pelo que come, e temos que lidar com as consequências das nossas escolhas. Esse casal criador que você fala é a fonte, a origem de absolutamente tudo, ou só deste quadrante do universo? E ainda existe algo maior. Sim, existe algo maior, tá? Mas o que nós entendemos como nosso casal criador, Deus, a nossa fonte, circunscrita ao nosso universo, é a nossa fonte criadora. É Deus, nosso casal criador. O que existe acima dele ou além dele não nos interessa nesse momento. Não vai fazer diferença nenhuma para a nossa evolução aqui. Nós temos que nos preocupar conosco, né? Encontrar a nossa divindade interior, realizar o nosso trabalho de desenvolvimento, para que nós possamos chegar primeiro na frequência de Deus, do casal criador. Esse é o nosso momento, nosso objetivo agora é esse. Quando a gente chegar lá, nós vamos entender o que existe além do casal criador, do nosso casal criador. Aí nós vamos entender tudo. Mas agora não precisa não é necessário, né? Se só existe a raça humana, por que tem negro, branco, amarelo? A raça adâmica foi miscigenada com outras raças planetárias, tá? Então, a raça humana, tá? Não é simplesmente a raça adâmica. A raça humana são várias raças de várias tipologias. Os Anunnakis, outras raças físicas de outros anéis também são seres humanos, tá? Mesmo que tenham uma genética, um corpo, uma cabeça, os olhos, nariz, boca diferente, mas são humanos. Tem 2 braços, 2 pernas, tem a tipologia humanoide, mas tem raças, características diferentes. O que aconteceu? A raça adâmica primordial, ela foi miscigenada depois com outras raças planetárias. Houve uma mistura, não só com outras raças, mas com também uma genética de outras raças dimensionais que vieram, criaram essa fusão, essa miscigenação com a raça adâmica. Por isso nós temos raça negra, raça amarela, oriental, né? As raças de pele vermelha, a raça caucasiana, né? Por quê? Porque existe essa mistura de raças, porque existiram influências de Órion, de Pleiades, de Antares, de Sírios, de Pégasus. Por isso nós temos essa variação aí de cor de pele, cabelo, olhos, né? Tudo isso faz parte dessa miscigenação. Sabemos que nenhum governante será o salvador da pátria para com a humanidade. Se é ruim com a direita, trágico com a esquerda, o que faltaria para os parceiros intervirem? Nenhum governante vai conseguir fazer uma mudança no mundo. Como eu expliquei, né, no canal esses dias, eles estão sendo monitorados, estão sendo influenciados, comandados por outros grupos, por outras raças que estão por trás deles, né? Eles vão armar muitas situações ainda para dificultar as coisas para nós. Eles querem causar mais estrago. Então vai haver uma intervenção, porém vai ter que acontecer alguma coisa na Terra para que a humanidade passe por um choque. Inclusive o governo oculto passará por esse choque. E nós vamos ter que ter uma intervenção da própria Terra para dar uma sacudida aí, para que as coisas melhorem, né? Porque senão o ser humano e os líderes mundiais vão continuar achando que tem o poder. Acho que chegamos num ponto que só o sistema Terra dando uma sacudida realmente para que tudo se reestruture depois. Só assim nós vamos conseguir melhorar. E a renovação e o recomeço, né, a reconstrução, acredito que será depois de uma grande mudança cíclica que está se aproximando aí e que tem a ver com a Terra, com a natureza. Então temos que nos preparar. A intervenção, não é, virá junto com esses momentos aí. Mas agora ainda não. Agora ainda é momento da última catarse, né? Eles estão expurgando os últimos demônios, vamos dizer assim, para que depois venha um momento de melhoria e transformação no mundo. A condição de ao menos 1440 dimensionais conectarem-se presencialmente, fisicamente, com os ultras dimensionais foi um tratado de Urandir com Bilu, sem telepatia, canalizações, etc. Quando Urandir e Dáquila estabeleceram a parceria com as 49 raças, o acordo foi que os contatos, as interações, fossem em nível mental superior, físico, ou seja, dimensional. As relações, as conversações, os contatos, os fenômenos tinham que ser concretos, visíveis, audíveis, para que nós tivéssemos total certeza do que estava acontecendo. Então esse foi o acordo que o Urandir fez, sim, né, porque ele não queria que tudo continuasse da forma como sempre foi feito por todos os grupos ligados ao astral. Esse foi o acordo que ele fez. Cristina pergunta o que seria a marca 666, que dizem ser da besta.
é uma frequência que foi invertida, que na verdade era o 999, né? 666 é a frequência do GO, do governo oculto, que inverteu para criar essa condição limitada para os dimensionais, para nos aprisionar numa frequência baixa, tá? 666 é a frequência da queda dos dimensionais aqui e da prisão na Matrix. Nós temos agora que inverter a frequência, elevar a vibração para o 999, que é a frequência da Era Dourada, do novo ciclo, que é a libertação da frequência do governo oculto do 666. Como sair da frequência da pobreza? Tudo que nós temos de condição financeira, material, saúde, emocional, psicológica, tudo diz respeito à nossa criação. E nós geramos as frequências com o nosso pensamento, nosso desejo e nossas ações. Tudo somos nós que criamos, co-criamos, né? Dependendo das nossas ações do passado, nós vamos receber no presente e no futuro as consequências daquilo que nós criamos. É muito simples. Se nós nascemos pobres ou ricos, é porque no passado nós geramos essa frequência, ou de miséria ou de riqueza, de muita prosperidade ou de pobreza. Depende de nós. Agora, o sistema é cruel? É. O mundo favorece a prosperidade? Não. Então, mas nós temos a capacidade, sim, de transformar esse quadro, de fazer o máximo possível para que esse sistema seja mais digno e mais fácil de termos riqueza e prosperidade e nivelamento social. Mas, se a gente ficar na frequência da miséria, reclamando, dizendo que a gente é pobre, que a gente não tem condições, que a gente não consegue, que a gente não arruma emprego, que a gente não tem estudo, é porque a gente está gerando essa frequência. Nós vamos vibrar na falta, vamos vibrar na pobreza, e nós vamos atrair mais pobreza, mais miséria, mais falta, porque nós estamos alimentando essa frequência. Então nós temos que mudar o pensamento, mudar as atitudes, para justamente gerar a frequência oposta e sair dessa frequência de miséria, tá? Vamos sair do papel de vítima, vamos mudar o pensamento, padrão mental, porque todos nós temos condições de ter prosperidade, de ganhar dinheiro, de mudar a nossa vida. Basta a gente querer e fazer por onde, tá? Não há desculpas, não. Mesmo aqueles que não têm estudo, que não têm nenhuma visão diante da vida, podem também despertar suas habilidades e fazer algo para criar prosperidade na sua vida. Todos são capazes, tá, gente? Todos são. Ao olhar para o céu, em dias nublados, vejo muitos pontinhos pequenos, brilhantes na cor prata, se movimentando sem parar. A sensação é de que estou vendo os elétrons. Você está vendo a energia vital, né? Ou o prana, a energia vital que existe aí em todo o universo. São partículas que estão agregadas à molécula do oxigênio e que contêm a vitalidade. São glóbulos de vitalidade, etéricos, né? Estão numa frequência um pouco mais acelerada. Então, é possível enxergá-los, sim, quando nós estamos despertando a clarividência. Então, esses pontinhos de luz, né, que muitos enxergam, é a energia vital, o prana dos indianos, né? Por isso, quando nós respiramos, nós ingerimos energia vital junto com o oxigênio. O céu que nós vemos à noite é o céu apenas do primeiro anel ou de todos os anéis? É o céu apenas do primeiro anel, tá? Ele faz parte aqui da nossa região. Existem outros céus, outras frequências luminosas, outros astros, outros sóis em outros anéis também. É diferente daqui. Sobre as estrelas, aquelas quais chamamos Três Marias ficam alinhadas. Alguma observação importante? É a constelação de Órion, é o cinturão de Órion, né? Porque a constelação de Órion é mais ampla, tem mais estrelas no céu. Aquelas três ficam alinhadas, são o cinturão de Órion. Inclusive as três pirâmides do Egito, as mais famosas, né, estão alinhadas com essas três estrelas de Órion, porque simbolizam uma região que está ligada à origem dos Anunnakis, que é de Órion, mas tem relação com um dos anéis e tem relação também com uma localização dimensional, que está relacionado a Órion também. As Três Marias, né, na verdade, é o cinturão de Órion, ligado à constelação de Órion. Marise pergunta sobre o Feng Shui, técnica milenar que usa as energias da natureza e localiza áreas da casa para prosperidade em todas as áreas. Sim, Feng Shui é real, tá? Você identifica os vórtices de energia de certos ambientes para você posicionar os móveis, a cama, o local de trabalho, tá? Onde a energia flui com mais harmonia e equilíbrio. Existe toda uma ciência por trás disso, tá? Porque a harmonização da casa, dos ambientes, principalmente da natureza,
a combinação dos elementos, né? Terra, ar, água, fogo e o éter, tudo isso faz parte de uma ciência que busca o equilíbrio das energias, tanto nossas como do ambiente onde nós nos encontramos. Sobre o mar subterrâneo na Amazônia. Existe sim um aquífero muito grande na Amazônia, tá? Não seria um mar, seria um aquífero. Existem túneis, existem muitas coisas abaixo da floresta amazônica, não só aqui no Brasil, mas nos outros países também onde a floresta amazônica está. Então, toda essa região, ela é muito misteriosa, tá? E muitas coisas serão descobertas ainda sobre a Amazônia, principalmente com relação à grande cidade gigantesca que está soterrada lá, tá? Então, Ratanabá era essa cidade, ela será descoberta e revelada em breve aí para todos nós. E depois disso, a Amazônia será reconhecida, né, e compreendida como o maior centro, o local mais importante da Terra, porque tudo começou lá, tá? E tudo está contido lá na Amazônia. O BDM digital será a moeda do Brasil depois da mini era glacial, uma vez que pode acabar esse sistema financeiro? Sim, pode ser que seja. Quem sabe, né? Se o BDM continuar indo de vento em polpa, como está, né? Com certeza, com uma grande crise no sistema financeiro mundial, nós teremos uma opção aí e um suporte, uma orientação para implementar o BDM no mundo. Já está sendo feito isso, nós já estamos antecipando esse momento que você está falando aí, tá? Então tem a ver sim. A Home pergunta se tem como fechar a mediunidade que foi aberta. Sim, tem como. Existem exercícios, ativações para acelerar a frequência cerebral, para alinhar o campo, fechar as camadas da aura, para que a sua mediunidade não seja mais ativada. É possível bloquear sim. Jesus orava o Pai Nosso para quê? Ele realmente ensinou essa oração? Pai Nosso que ele orava era em aramaico, muito diferente do que rezamos. Ele se dirige ao pai e à mãe. O que quer dizer? Exatamente, muito bem colocado, tá? Essa questão da oração do Pai Nosso foi totalmente manipulado. Se vocês pesquisarem o Pai Nosso em aramaico, é outra coisa, tá? E aquilo ali, na verdade, não é que era uma oração, era um conhecimento velado, tá? Era uma informação que foi passada por ele, que tinha a ver com essa conexão mental com o casal criador, pai e mãe do cosmos. Ele dizia, né, em aramaico. Então, o que significa isso? Pai e mãe do cosmos. Procurem. Vamos até fazer uma live sobre isso, foi bom você ter lembrado. Eu vou fazer um estudo aqui desse Pai Nosso em aramaico. Vai ser muito interessante fazer a comparação, inclusive, dos dois textos, né? Tanto do Pai Nosso original, em aramaico, como aquele que foi deturpado e manipulado pela Igreja Católica. Vai ser muito interessante. Então, tem muita coisa assim por trás desse fenômeno, né? Que era utilizado através da oração real. Não essa oração falsa de hoje que as pessoas fazem aí, sem saber nem o que estão falando, né? Existe um conhecimento sim por trás disso e tem muita coisa para ser descoberta ainda. Agora, se Jesus orava o Pai Nosso, não é bem o que falam não, tá? Não é bem o que dizem e ele não fazia esse tipo de coisa com os apóstolos não. Era outra coisa que acontecia, bem diferente. É inevitável o eu do futuro agir em prol do eu de agora, ainda mais quando sabemos que somos dimensionais. Na verdade, nós viemos do futuro para cá. Nós somos dimensionais. Será que nós viemos do passado? Ou viemos do futuro? Ou viemos do eterno agora? Pensem sobre isso. Se nós viemos do futuro, será que nós já não estamos buscando uma experiência no passado, agora, para que lá no futuro, onde nós já existimos, as coisas não mudem? Bem doido isso, né? Mas o nosso eu do futuro não seria nós mesmos projetando a nossa encarnação, a nossa manifestação na terceira dimensão, na linha do tempo que nós decidimos? Então é possível viajar no tempo? Sim. É possível a gente interferir na história? Sim. É possível que a gente mude o curso da nossa evolução como dimensionais? Sim. E o que estamos fazendo hoje, aqui,
nesse momento, existe a possibilidade de estarmos vindo do futuro para alterar o nosso passado e alterar o nosso futuro. Mas será que nós estamos conseguindo? Então, o nosso eu do futuro, nós mesmos, lá no futuro, podemos também vir fazer contato conosco mesmos agora aqui para nos ajudar a realizar o compromisso que nós viemos fazer aqui no passado. Entendeu? Pense sobre isso. Todos os filhos dos dimensionais também são dimensionais? Sim, todos são dimensionais. Dificilmente, impossível um planetário nascer através de um casal de pais dimensionais. Existe alguma relação entre os dimensionais e os orixás? Sim. Existia no passado uma relação das divindades, dos seres dimensionais, com os orixás. Mas também existe uma relação com os Anunnakis, tá? Existe uma fusão aí da tradição africana que misturou alguns pontos com relação aos orixás, as divindades, os deuses. E depois, quando veio para o Brasil, né, através das religiões afros, e houve esse sincretismo com o catolicismo, com o espiritismo, né, como é a Umbanda hoje, o Candomblé, que traz um pouco dessa tradição original da África, Queto, não é? Ele foi distorcido também, tá? Não traz o conhecimento original. Tem a ver com os dimensionais, não tem absolutamente nada a ver com entidades espirituais, com seres que incorporam, que ficam se manifestando como se fossem orixás. Isso não procede, tá? Isso são entidades espirituais fingindo ser orixás, e não são. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Estas luzes citadas há pouco, percebo elas muito douradas, mas somente quando levanto mais rapidamente. Será a mesma coisa? Não, essas estrelinhas, né, essas luzes douradas que a gente vê quando fica tonto, né, isso é outra coisa, tá? Isso é um efeito do nosso globo ocular, do nosso cérebro, que gera essa visão das estrelinhas, né? Igual o desenho animado, fica aquelas estrelinhas girando em cima da gente. Aquilo ali, na verdade, é uma ilusão óptica, né? Que ocorre um fenômeno no nosso globo ocular, ativando os hemisférios cerebrais que ficam em desequilíbrio devido à tontura que a gente entra, né? Nós não estamos vendo nada, não. Essas luzinhas que vemos andar às vezes é fenômeno óptico do nosso próprio globo ocular, tá? É diferente das luzinhas do prana, da energia vital, é bem diferente. Existe um portal de entrada para Ratanabá, por isso que o GO não consegue encontrá-la? Existem portais, tá? Só que Ratanabá está protegida, né? Porque os seres colocaram um campo de proteção em volta da cidade, justamente para que ela não seja encontrada pelo governo oculto. Porque se ela tivesse ali disponível, né, já teria sido encontrada. Eles não conseguem achar a cidade. Por isso que eles preservaram a Amazônia. Por isso que o Brasil nunca foi invadido, né? Porque eles queriam deixar ali preservado, para que no futuro eles pudessem explorar aquela região. Mas não é possível encontrar. Somente com a liberação das 49 raças poderá ser encontrado o Ratanabá. Quando os portais se abrirem, e o campo eletromagnético que protege, deixa, vamos dizer assim, a cidade invisível, né, sem acesso, poderá ser liberada para que nós pudéssemos revelar a presença dela lá. E é isso que vai acontecer. Precisa de autorização superior para a gente abrir as portas, né, e reencontrar essa cidade. Ivana pergunta: viemos para cá em 4004 a.C., tá? E aqui ficamos presos. Para nós, é uma eternidade. Para os parceiros dimensionais, como é o tempo para eles? O que vamos encontrar ao voltar para casa? O tempo para eles é diferente, tá? Para nós, já estamos aí há mais de 6.000 anos, né? Aqui na Terra, desde 4004 a.C., mais aí 2020 anos, vamos colocar aí um pouco mais, né? Porque o calendário foi adulterado também, nós não temos noção do tempo exato, mas são mais de 6.000 anos que estamos aqui. Para nós, se passaram milhares de anos, mas para os seres dimensionais, em outras dimensões, o tempo é relativo. Não existe essa passagem de tempo para eles, como existe para a gente. Tá? Eles podem, inclusive, percorrer a linha temporal. Eles podem manipular o tempo. Eles podem estar aqui, agora, no passado, no futuro, como eles bem queiram. Quando os seres transmutam, estão em dimensões superiores, eles já têm acesso a essa linha do tempo, né? Por isso que quando nós atingimos nossa
primeira evolução lá atrás, né, quando estávamos nas condições dimensionais e já havíamos, de certa forma, até passado por experiências transmutativas, porque essa não é a primeira transmutação que nós vamos realizar, não, tá? Já ocorreram outras. Nós conseguimos interagir na linha do tempo, né? Nós somos viajantes do tempo. Então, os seres também são. E quem garante que as divindades e os seres dimensionais que nós estamos conversando não são nós mesmos vindo conversar com a gente, vindo do futuro para nos orientar? Será? Pensem sobre isso. O nosso nome tem a ver com o nosso compromisso das placas? Márcia Cristina. Márcia Guerreira, Cristina de Cristo. Sim, nossa vibração sonora sempre tem a ver com o nosso compromisso, com a nossa placa, e geralmente a gente traz o mesmo padrão de vibração sonora nos nomes que nós temos, né? Vida após vida. Com certeza sim. Você tem a frequência da Guerreira de Cristo. Muito interessante, né? Agora tem que colocar a mão na massa aí, né? Ser uma guerreira de Cristo para transformar o mundo e levar o conhecimento para todos. A frequência básica das notas musicais hoje é de 440 Hz. É verdade que essa frequência faz mal para a saúde? Significa que toda música que ouvimos é negativa? A frequência de 440 ela foi estipulada, né, e colocada pelo governo oculto para alterar a nossa frequência física e para tirar a nossa sincronicidade com as leis universais, com a energia da Terra, né? Quando a frequência sonora estava em 432 Hz, que é o padrão original, que deveria estar na harmonia de 432 Hz, né, a frequência, foi alterado para 440. Foi para poder justamente desequilibrar nosso organismo, nossa frequência, para que a gente não se conectasse, não se alinhasse, não se sincronizasse com a frequência da Terra, principalmente com a frequência de ressonância Schumann, tá? Então a gente ficou desconectado de um padrão vibratório que poderia nos ajudar. Não é que vai ser negativo a gente ouvir músicas em 440. Somente não vamos nos conectar na sincronicidade correta, como se dá ou se daria em 432 Hz. Existem músicas antigas, né, que estão na frequência de 432 Hz. Então procure escutar essas músicas, né, porque vai ajudar bastante. As religiões nos ensinaram que Jesus ressuscitou. Nos estudos você informa que ele transmutou. Qual a diferença? Se ao ressuscitar ele continuou com o corpo, estou confusa. Quando falamos da ressuscitação, significa que o corpo físico passou temporariamente pelo processo da morte. Tá? O espírito se desprendeu do corpo, depois o espírito, após ter sido tido como morto, desencarnado, ele voltou à vida. Então, a ressuscitação significa voltar a viver, ressurgir. Então, Jesus passou por esse processo da ressuscitação, ou melhor, aquele que passou pela crucificação teve essa experiência e apresentou a todos a ressuscitação. Quando falamos da transmutação, significa que você estando vivo, você pode passar com o seu corpo para outras dimensões da realidade. Então Jesus Cristo ressuscitou, voltou à vida e também transmutou. Não são coisas diferentes, são coisas separadas, né? Ele ressuscitou e transmutou depois com o seu corpo físico, tá? Então ele foi para outras dimensões levando o seu corpo. O que você pode dizer sobre o Espírito Santo? Ele existe? Quem ou o que na verdade ele é? O Espírito Santo é uma frequência de deidades, tá? Está relacionado aos paráclitos, tá? Quando ouvimos falar do paráclito na Bíblia, está ligado a essa frequência do Espírito Santo, que seria o terceiro aspecto da Trindade divina. E ele pode se manifestar como um ser alado, como um homem, né? Vários paráclitos, existe toda uma hierarquia dos paráclitos, como os homens alados, que eram tidos no passado como aqueles anjos com asas, né? E também pode se manifestar como um pássaro mesmo, aqui na terceira dimensão, como foi descrito na Bíblia, como se fosse uma pomba branca, né? Que na verdade era o paráclito que estava se manifestando ali
e ele tem a frequência do que nós conhecemos como o Consolador. É um cargo dimensional, é um nível nos planos dimensionais. Então, o Espírito Santo foi interpretado como um aspecto da teologia cristã de Deus, né? Um aspecto divino. Na verdade faz parte dessa hierarquia maior. Eu vi num estudo que o primeiro ser da raça adâmica criado foi Jesus, ou seja, o mesmo ser que veio aqui há 2000 anos como Jesus. Isso procede? Olha, nós estamos pesquisando algumas coisas sobre isso, tá? Mas não podemos afirmar nada ainda com relação a isso, sobre quem foi o primeiro adâmico e qual a relação com Jesus Cristo. E futuramente vamos tentar trazer isso para vocês aqui. Dáquila já cogitou a possibilidade das transações em BDM, caso a internet venha a cair, já que essas transações necessitam de acesso à internet para serem executadas? Já pensamos, sim, porque é possível usar o BDM apenas com o Bluetooth, tá? Aquela tecnologia de aproximação. Mas aí, nesse caso, nós teríamos que estar próximo, né, das pessoas, do celular, do aparelho, para que a gente possa trocar os dados, as informações e as transações pelo aplicativo usando o Bluetooth. Agora, nós já estamos elaborando a nossa internet. Dáquila Pesquisas vai lançar também uma internet paralela, substituta da internet convencional. Se eles derrubarem a internet, nós teremos a nossa, né? Ninguém vai derrubar o BDM, não, nem a internet. A nossa vai continuar existindo. Os relacionamentos de Jesus anteriores a Maria Madalena foram condimensionais? Claro, ele se relacionou com algumas mulheres dimensionais, sim, que estavam na frequência, na linhagem dele, tá? Que ele precisava. Assim como Maria Madalena também se relacionou com outros homens, tá? Jesus já encarnou alguma vez? Não, ele sempre veio direto. Ele sempre se manifestou diretamente como um ser dimensional, passando pela experiência humana, né? Não foi só apenas como Jesus Cristo, não. Ele veio antes, muitas vezes. Emanuel sempre vem para a Terra. A cada 600 anos, a cada 2000 anos, geralmente ele vinha, né, juntamente com outros mensageiros, para trazer o conhecimento e a boa nova. Sempre aconteceu isso. Mas nunca foi pela reencarnação. Ele vinha sempre direto, tá? Como um ser dimensional, fisicamente se manifestava na Terra. Flávia pergunta sobre a chegada de Jesus aos 12 anos. Por que aos 12 anos? Onde ele estava antes? Na verdade, quando falamos que ele chegou com 12 anos de idade, não é que ele tinha 12 anos, né? Ele é um ser eterno, né? Mas ele se manifestou com a aparência de um menino de 12 anos de idade. Ele chegou à Terra na frequência física, na condição de um menino, de um garoto de 12 anos. Então ele iniciou a sua jornada aqui na Terra nessa condição e nessa frequência. Aonde ele estava antes? Em outras dimensões da realidade, né? Você conhece o livro Um Curso em Milagres? Se sim, o que acha? Ele foi canalizado, pelo que eu entendi, e é um treino para sair da mente dual. Sim, Mariana, conheço Um Curso em Milagres, tá? Ele é bom, tem muitas informações lá, principalmente informações para cuidarmos da consciência, da mente, né, da espiritualidade interior. Tudo isso é muito válido. Assim como existem vários outros livros, né, que foram compilados, escritos e manifestados aí para a humanidade no que diz respeito ao conhecimento espiritual, tá? Mas pouca coisa ali realmente nos conduz a esse conhecimento dimensional. Foi um livro, foi uma manifestação na época que veio para trazer discernimento, consciência e despertar espiritual para as pessoas. É muito bom. Um curso em milagres, né? Como podemos saber o símbolo que trazemos na testa? Quem vê isso? Como podemos ter acesso? Quando você participa dos treinamentos em Dáquila, logo nos primeiros encontros, existem pessoas ativadas, preparadas para verificar a sua simbologia, tá? Todos nós temos um símbolo aqui no frontal e é possível ser verificado, tirado, né? Nós desenhamos esse símbolo, visualizando ele no frontal. Então tem algumas pessoas que fazem isso e nos passam o nosso símbolo quando nós estamos iniciando nossos treinamentos lá em Dáquila. Faz parte do processo, né? Esse Jesus que foi para a cruz seria um fractal dele mesmo? Sim, seria ele mesmo
numa outra condição, num nível superior. Ele estava ajudando ele mesmo, tá? O que a gente falou agora há pouco? Sobre o eu do futuro, sobre nós estarmos aqui e nós termos nós mesmos nos ajudando. Parem para pensar um pouco, né? Quem seria o melhor orientador para Jesus que estava aqui na Terra, se não ele mesmo, em outra frequência, em outra realidade, ajudando ele mesmo a realizar o compromisso dele? Pensem bem sobre isso. Vocês vão matar a charada. O que realmente significou a Santa Ceia, citada na Bíblia? Foi apenas uma reunião que ele fez com os apóstolos, os seus orientadores, seus consoladores que ajudavam ele na época, né? Era muita gente, não eram 12 pessoas, eram muito mais pessoas, e ele fazia essas reuniões. Mas como ele sabia que passaria por uma situação que estava toda programada, né, que seria a suposta crucificação, ele armou e combinou com todos os apóstolos o que iria acontecer, tá? Como ninguém conhecia ele não era conhecido pelas pessoas, porque ele mudava de fisionomia, mudava de aparência o tempo todo, né? Então, ele tinha esse parceiro, esse amigo que ajudava ele o tempo todo, que era ele mesmo em outra frequência, né, em outra realidade, que orientava ele, guiava ele, e na hora da crucificação e na Santa Ceia, ele fez parte daquele momento para orientar as pessoas do que iria acontecer e para onde elas deveriam ir, o que elas tinham que proceder diante daqueles momentos, né? Então foi uma reunião para armar o plano de ação para aquele momento, para aquele episódio que foi programado, armado para acontecer daquela forma. Jesus usou quais nomes e fez a que se veio várias vezes, né? Emanuel veio várias vezes, tá? Sabemos que Hermes Trismegistus foi uma das manifestações dele. Ocorreram várias outras, né? Ainda estamos investigando, vamos confirmar essas coisas, esses nomes, essas frequências, essas passagens dele aqui na Terra. Sabemos até agora que ele teve muitas passagens. Como Jesus Cristo foi uma das últimas, né, presenças dele aqui. E agora ele está voltando. Como será que ele virá, né? Como será? Ao fazer um treinamento no escuro, senti algo tocar minha cabeça de leve, do lado direito. Foi descendo até chegar ao meu ouvido. Ouvi um som, um apito. Seria uma comunicação com os ultras? Pode ser, ou pode ser uma ativação que você recebeu das divindades, tá? Então elas ativaram, mexeram nos seus centros de energia e você sentiu esse apito, que na verdade é interação com realidade paralela. Então você interagiu ali por algum momento, ou com realidade paralela, ou com a linha do tempo, né? Que você pode ter interagido também. Mas pelo que você relatou, foi uma ativação das divindades. Jesus é o comandante das 49 raças para ajudar a humanidade. Como ficará os judeus que o rejeitaram e ainda aguardam seu Messias? Eles vão ser beneficiados, né? Porque aquele que os judeus estão esperando voltar é o mesmo, né? É o mesmo. Eles geram essa confusão aí nas religiões, essas brigas, né? Tudo por influência dos Anunnakis, né? Que criaram essas distorções. Mas no padrão original do conhecimento, que vem lá atrás, né? De Moisés, todo o conhecimento hebraico, todas as informações, né? Principalmente contidas na Cabala Branca, no conhecimento oculto das antigas tradições hebraicas, nós vamos encontrar ali a mesma história, é a mesma informação, né? Sobre a transmutação, sobre os dimensionais, sobre os 144 mil, tudo isso está contido nos textos antigos. Então, o que nós entendemos hoje como a tradição judaica está muito manipulada, muito distorcida, né? Mesmo o cristianismo também, muito distorcido, não condiz com a realidade do que realmente aconteceu, tá? Então, se eles estão esperando o retorno de um Messias, temos que entender o que é Messias, né? O que é esse ser? Quem é esse representante que sempre vem à Terra para salvar, orientar, trazer um norte, uma luz, um conhecimento, resgatar o ser humano? Mas será que são todos, né? Por que será que isso acontecia? Né? Por que eles estavam esperando o Salvador ou o orientador? Para salvar quem? Resgatar quem, né? Não seriam os dimensionais?
estavam esperando o comandante dos dimensionais descer para mostrar o caminho de retorno, para retornarmos para a transmutação, não é? Para chegarmos às dimensões superiores? Com certeza sim. Entidades da Umbanda ajudam? Conheço pessoas que melhoraram financeiramente. Conheço uma moça que estava na UTI entre a vida e a morte e foi curada. Eles evoluem ajudando? E nós que recebemos a ajuda? Existem influências de entidades espirituais que interferem sim em situações humanas, tá? Por isso que as pessoas fazem trabalho, rituais, né? Para interagir em troca de algum favor com essas entidades. Mas isso tudo é um jogo de troca. As entidades pedem algo, a pessoa oferece um trabalho para essas entidades, uma energia, algum elemento, às vezes álcool, às vezes comida, às vezes sangue, às vezes coisas que não são tão elevadas assim, tá? E esses trabalhos servem para alimentar, muitas vezes, as necessidades dessas entidades, tá? E elas interferem, às vezes, na vida do ser humano, principalmente na dos planetários. Os dimensionais, não. Dimensional não recebe influência nenhuma de entidades, tá? Só se o dimensional tiver numa frequência muito baixa, vibrando muito baixo. Aí ele é influenciado. De outra forma, não. Então, essas entidades, elas não estão ajudando ninguém, elas estão fazendo um favor, elas têm interesse por trás delas, né? Então elas ajudam querendo algo em troca para favorecer a elas, tá? É diferente desse trabalho que os dimensionais realizam em prol da humanidade. Quem deveria se ajudar somos nós mesmos, né? Sem precisar de ajuda de entidade espiritual, ou de umbanda, ou de candomblé, não importa. Não precisamos de ajuda de ninguém. Nós somos deuses criadores. Nosso poder mental tem a capacidade de criar nossa realidade e atrair tudo que nós queremos para nós, até a cura de doenças. Prosperidade também. E diziam que eu era o viajante do futuro. Será que estes sonhos são informações que estou acessando? Sim, com certeza são. Se você teve essas intuições, esse acesso, esses sonhos, com certeza você está acessando algo muito real sobre nós dimensionais, tá? Com relação a essas viagens no tempo, ou o eu do futuro e os viajantes do tempo. Com certeza sim. Qual o real significado de Bilu, mensageiro de Deus, conhecido na Bíblia, né? O livro de ouro de Saint-Germain, com suas afirmações "eu sou", nos ajuda em algo ou é manipulação? Ajuda, mas já passou, né? Ele teve sua função, essa frequência do eu sou no plano espiritual, com a chama violeta, tudo isso já foi. Era um período, né? Principalmente lá na década de 80, 90, que aquela frequência estava ativa, agora não mais. Foi importante aquele trabalho para aquela época, agora estamos em outro momento, né? Então temos que mudar um pouco a frequência. Venho sentindo como se meu corpo estivesse vibrando, se movimentando, como se ficasse trêmula. O que significa isso? É mais ou menos o que está acontecendo com aquela outra amiga nossa. Você está sendo ativada, sua frequência está acelerando, a energia de Kundalini está aumentando e você está vibrando mais alto, e o seu corpo está reagindo para essa mudança vibracional. Já é um processo de gerar a frequência transmutativa, tá? Estamos acelerando nossa vibração. E às vezes o corpo reage dessa forma, depois equaliza, depois vai equilibrando, vai ajustando. É normal isso acontecer. Jesus precisa de uma nave ou vai para onde quer frequencialmente? Ele vai para onde quer, né? O próprio corpo dele é a nave dele. Ele pode criar o veículo voador para ele mesmo se locomover no universo e nas dimensões. Tudo tecnologia mental. Porque o calendário era decrescente e após a data do nascimento de Jesus, a contagem dos anos passou a ser crescente. Não é que o calendário era decrescente, é que eles colocaram o marco zero, né? E esse marco zero criou um período que vai lá do início, né? Próximo ao momento de início da transição cíclica, que foi o último dilúvio que nós tivemos há 13 mil anos atrás, e iniciou a contagem. Quando eles deram marco zero com o suposto nascimento de Jesus, eles criaram esse calendário, né? Iniciando do ano zero. Mas o tempo, os anos, eram contados da maneira corrente, crescente mesmo, né? Se tinha algum calendário antes, era assim. Então,
Eles dividiram esses dois ciclos só para dividir entre antes e depois de Cristo, né? Mas também isso foi uma manipulação, né? Para mudar um pouco até mesmo o rumo da história e o nosso conhecimento do passado. Depois da crucificação, eu já ia falar em espanhol aqui, depois da, depois da crucificação, se diz que Maria Madalena foi para a França. Jesus também viajou com ela para que pudessem transmutar juntos. Sim, eles foram para a França, foram para a Índia, foram para vários países da Europa, foram para a América do Sul, foram para, inclusive lá para o Norte Maior, foram para várias partes da Terra, tá? Depois foram para o Egito, transmutaram na pirâmide de Saqqara, tiveram muitos filhos, né? Deixaram seus descendentes na Terra e ficaram muito tempo ainda aqui, né? Caminhando e realizando um trabalho, tá? Na Terra, inclusive com outros nomes, tá? Que depois nós vamos desvendar isso daí. Não era o mesmo nome, não. Ele mudou de nome depois que ele saiu de lá. Quando deito, antes de dormir, costumo ouvir sons eletrônicos. Acho que é dos planetas. Procede? Não, não são os planetas, não. Se você está escutando esses sons meio que eletrônicos, né, você está interagindo com o seu campo eletromagnético. Você pode estar saindo do seu corpo, né, e começa a escutar esses sons do seu campo eletromagnético. Tá? Porque a nossa aura, o nosso campo, ele tem um som também, é que a gente não escuta. Mas pode ser também alguma ativação que você esteja recebendo e você está escutando essas frequências sonoras, tá? Pode ser isso. Como reconhecer nossa alma gêmea? Sentimos algo diferente? Se esse encontro é algo especial para a realização de uma missão, então seria raro acontecer. Sim, a alma gêmea matricial é aquela pessoa da polaridade oposta. Quando encontramos, é a pessoa que está mais sincronizada, mais nivelada e equilibrada conosco, tanto em termos de energia, vibração, conexão física, mental, espiritual e consciencial, tá? Existe um nivelamento. É como se ambos estivessem no mesmo estágio evolutivo e prontos para realizar o compromisso deles na Terra. Existem várias almas gêmeas, tá? Nós temos várias possibilidades de encontrar nossas almas gêmeas, mas vai depender da nossa evolução e da evolução da alma gêmea. Quando duas almas gêmeas evoluem e chegam num patamar nivelado, elas se tornam matriciais, estão na mesma frequência. Aí a soma de energia é muito boa. Agora, quando existem desnivelamento entre as almas gêmeas, aí não acontece nada. É muito difícil mesmo acontecer esse encontro, né? Então, geralmente nos envolvemos com almas kármicas, com almas afins, almas companheiras, que são variações, né, das almas gêmeas. Agora, quando encontramos uma pessoa que está na frequência de alma gêmea, a gente sente muita afinidade, tá? Mas no começo pode ser que tenha alguns conflitos, alguns choques de consciência, mas depois a soma de energia é muito poderosa, tá? Geralmente vem um medo muito grande de se relacionar, porque aquela pessoa reflete totalmente tudo que você sente, que você pensa, que você faz. É como se fosse seu espelho. E ninguém quer conviver com um espelho que vai mostrar tudo pra gente, né? Imagina um casal que reflete no outro exatamente tudo, o que sente, o que faz, o que pensa, e nada pode ser escondido e ocultado entre eles, né? Então, é difícil duas pessoas conseguirem passar por esse teste. Quando elas conseguem realmente gerar uma frequência juntas muito poderosa, né? Muito mesmo. E é bem raro disso acontecer. Precisamos ir a Dáquila para evoluirmos? Quem não puder ir, como fica nesse processo de evolução? Bom, nós já respondemos isso, né? Todos que tiverem condições de ir, logicamente, que vão acelerar muito a evolução. A mesma coisa que eu dizer para vocês. Para eu emagrecer, eu preciso ir para a academia? Não, eu posso fazer exercício em casa, né? Agora, se eu for para a academia, eu vou evoluir muito mais rápido, eu vou acelerar o processo. Se eu tiver o suporte, o ambiente, as condições, os exercícios, as pessoas, os professores e a situação ajudar para que eu realize esse processo de desenvolvimento, vai ser bem mais fácil, né? Mas é possível sim a gente evoluir. Agora, para chegarmos na transmutação,
nós vamos ter que chegar numa frequência mais elevada. E em algum momento vamos ter que estar, sim, no vórtice de energia em zigurates para realizar os treinamentos transmutativos, tá? É um estágio, vamos dizer assim. Então, você pode estudar em casa, treinar em casa durante um período, mas depois de um tempo, você vai ter que fazer um esforço para participar, sim, presencialmente, porque senão vai demorar muito para gerar a frequência transmutativa, tá? Infelizmente é isso. As 258 palestras do Patchwork, Trabalho no Caminho, é um método para autoconhecimento e transformação do eu superior. Você conhece? Recomenda? Sim, é muito bom, da Eva Pierrakos, né? Eu conheço apenas o livro O Caminho da Autotransformação, que talvez tenha sido o primeiro, né? É muito bom, tá? O Patchwork. Depois eu não acessei mais o material dela e dos outros seguidores, mas é muito interessante, tá? Ajuda muito nessa parte do autoconhecimento, da noção de quem nós somos, do ego, dos relacionamentos, né? É muito importante, sim, bem legal. Quando transmuta, também pode gerar mais vidas? Por exemplo, Bilu e Isa podem ter filhos, né? Isso que quer dizer. Sim, podemos ter filhos, podemos ter família, continua. Após a transmutação, a gente continua existindo, né? Fisicamente. Só que o meio de reprodução é diferente. Tá? A forma de nós reproduzirmos é diferente do que aqui na Terra, na terceira dimensão. Mas é possível sim. Nossa alma gêmea está aqui, nós entramos junto com ela, né? Sim, nós chegamos na Terra junto com nossas almas gêmeas. Só que aí cada um seguiu por um caminho, cada um percorreu sua jornada evolutiva, teve seu aprendizado, sua evolução na condição humana, né? E agora todos vão se reencontrando. Mas aqueles que eram nossas almas gêmeas lá atrás, quando nós chegamos, pode ser ou não que tenham mantido a frequência de alma gêmea, ou tenham se desvirtuado, né? Não tenham evoluído junto conosco. Então, é raro nossa alma gêmea lá atrás, quando nós chegamos aqui, continuar na mesma frequência, nós dois juntos, né? Até hoje, depois de 6.000 anos, né? Mas é raro acontecer, pode ser que sim. Agora, é mais fácil encontrarmos almas gêmeas irmãs, nós chamamos, né, da essência irmã, que evoluíram junto com a gente e estão mais niveladas conosco hoje do que a nossa própria alma gêmea matricial. Então isso não significa que nós vamos ficar apenas com uma pessoa, que era aquela única pessoa que é a nossa alma gêmea. Não, existem várias almas gêmeas, né? Dependendo daquela que mais nivelar uns com os outros, né? Estarão juntas ou não para a evolução eterna. É assim que acontece. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Todas as perguntas foram enviadas. Vamos juntos aí. Nos vemos em breve. Um abraço a todos. Valeu!